Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pensamento e Vida e ao capítulo 9 da obra de mesmo nome, que é a sugestão. Eu estava pensando nesses dias aí como que a obra em si foi estruturada para que pudéssemos, através da continuidade do raciocínio, irmos desenvolvendo os pontos de vista que Emmanuel nos coloca. Tá bom? Com sugestão não é diferente. São coisas do dia a dia, como mencionamos no primeiro vídeo da série, que está na descrição. Aqueles que quiserem, inclusive, observá-lo, vale a pena para conhecer um pouquinho melhor como é que é a dinâmica desses roteiros. Nós veremos que são objetos do dia a dia, né? Assim como o espelho da vida, que é o pensamento, a vontade, que é como gerenciamos os recursos que temos, sejam íntimos ou não, cooperação, no sentido de percebermos que ninguém faz nada sozinho. Depois nós temos instrução, associação, enfim, há tantos, né, que vão nos levando gradualmente à compreensão, dentro do possível, é claro, do raciocínio de Emmanuel. Para hoje, sugestão, nós estabelecemos dentro dessa linha de raciocínio, estabelecemos aqui o seguinte objetivo: verificar de que modo as sugestões podem influenciar e a sua boa ou má utilidade, tanto para os que as emitem, como também para aqueles que as recebem. A primeira questão, como já visto aqui na prévia, gente, que é uma sugestão? A nossa resposta sugerida, tenhamos-la como uma inspiração enviada ou recebida em qualquer instante ou lugar. Mas aqui a passagem do livro do Êxodo, portanto, do Antigo Testamento. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Podemos dizer, por que não, que Moisés teria recebido uma instrução direta de um emissário divino, né, segundo as Escrituras, do próprio Deus. Mas para que compreendamos que essa inspiração lhe foi dada de forma ostensiva, não deixa dúvida alguma do que ele deveria fazer, não é? Em seguida, ele recebeu ali os mandamentos. Depois nós temos aqui nos Atos dos Apóstolos, né, a aparição de Jesus para Saulo de Tarso, que depois converteu-se a Paulo de Tarso. Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te cumpre fazer. Quer dizer, Jesus deu uma orientação inicial para ele, o que fazer, e depois nós sabemos que Paulo de Tarso recebeu outras orientações para como fosse proceder no seu caminho, na divulgação do Evangelho, etc. Então, por isso que nós temos em A Gênese, obra da codificação espírita, que as instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, nas visões, aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, isto é, despertos, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Não é curioso? Uma vez por outra a gente acorda com uma ideia na cabeça. Poxa, me ocorreu tal coisa. Então, ao longo do dia mesmo, disperso. Olha, tive uma ideia aqui muito legal. Vamos desenvolvê-la, vamos conhecê-la, vamos trabalhar e assim por diante, né? Então, não é o fruto do acaso. Essas sugestões, nós as recebemos, seja por palavras, seja por inspiração pura e simples, tudo aquilo que vemos, inclusive, que pode ser também, por que não, objeto de sugestão para a gente. Vamos dar seguimento aqui na questão número 2. Por que é importante estudarmos este tema? Todos nós somos autênticos formadores de opinião, e é natural que queiramos externar o nosso entendimento acerca das coisas, para torná-lo conhecido. Mas não podemos nos esquecer de que, a despeito do livre-arbítrio, a nossa forma de sentir, pensar e agir é capaz de inspirar e até dirigir o comportamento alheio, sendo a recíproca a verdadeira. Daí a importância de conhecermos as nossas sugestões. Em outras palavras, o que estamos sugerindo àqueles que convivem conosco? Que tipo de exemplo, que tipo de instrução eu estou passando para aquele que está sempre comigo lado a lado? E outra, que tipo de aconselhamento eu estou recebendo também? O que eu vou fazer disso que eu ouvi ou do que eu vi? Vamos ver por aqui. Nós temos Paulo e Barnabé, que estavam pregando, e eles, não obstante o bom exemplo que davam, não só porque eram conhecidos, mas principalmente porque eles de boa fé estavam transmitindo
o Evangelho, aqueles que realmente se interessavam em conhecer as palavras de Cristo, tudo que o Cristo representou e ainda representa, exortavam que esses ouvintes, né, os judeus, prosélitos, né, daqueles que tinham se convertido também, etc., a que permanecessem na graça de Deus. Não insistiam, eles ajudavam que as pessoas se convencessem do que fosse bom para elas. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. De tão boa foi a influência, de tão boa foi a inspiração que eles passaram, que as pessoas acabaram se interessando em conhecer mais ainda do que estava sendo dito. E aqui vale a ressalva, não apenas dito por pessoas que têm oratória, como Paulo de Tarso tinha um conhecimento muito grande, mérito dele, mas a forma, aquilo que vinha do coração, aquilo que vinha de boa fé, como foi citado aqui, é isso que realmente chama a atenção. Serve-nos de inspiração, ainda mais se houver uma sintonia, como vimos na associação. A pessoa já está interessada. Quando aparece algo assim, então, a coisa fica mais fácil de ser buscada e, portanto, ser seguida. Nós temos no Livro dos Espíritos a pergunta de Kardec aos Espíritos. Exercem os espíritos, isto é, a partir do mundo espiritual, alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. E aqui, uma vez como já dito também, a diferença do espírito encarnado e desencarnado é que um está na carne e o outro não. Nós somos espíritos que, por ora, estamos aqui no mundo, estamos encarnados. Então, essas influências, esses aconselhamentos nos chegam, querendo nós ou não. 3. Como pode a capacidade natural de influenciar e de sermos influenciados trazer tanto benefícios como também uma série de males a nós e a outros? E a resposta: tudo depende do propósito que move a ação, isto é, tudo depende do que se quer, aonde se quer chegar, né? Há aqueles que difundem seus pontos de vista mais por vaidade do que pelo sincero interesse em ajudar. São esses os que não se preocupam em elevar a qualidade do seu pensamento para que as suas ações possam ser verdadeiramente úteis a todos e, por consequência, a si mesmos. Nós temos aqui Jesus no Evangelho de Mateus, em que ele faz referência aos escribas e fariseus, que conheciam as letras, ou a letra, mas não as cumpriam, não as executavam como deveriam. Todas as suas obras, eles, isto é, os escribas e os fariseus, fazem a fim de serem vistos pelos homens. E o objetivo da letra não é esse, as escrituras, no caso, não é esse o objetivo, né? Depois nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola da figueira que secou. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. É de perguntar-se que proveito tiraram delas, isto é, de suas palavras, os que as escutaram. Portanto, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu sugiro, tudo aquilo que eu aconselho serve para mim também. Ora, mas se serve para mim, vai servir para o outro de que forma? Depende do interesse envolvido, depende do móvel, depende do propósito que move a ação. O que eu quero com esse aconselhamento? Qual é o objetivo com essa sugestão? No caso aqui, os escribas e fariseus só queriam, segundo Jesus, serem vistos pelos homens, mas não aproveitavam em nada daquilo que sabiam. Daí a importância do espírito que vivifica, porque a letra mata. Se a letra não for bem compreendida, ela mata, no sentido de não nos permitir fazer um bom uso dela. Questão 4. Pode-se evitar a sugestão alheia? Conquanto estejamos sempre expostos a diversos tipos de influenciação, aquelas que mais comumente nos afetam são as que encontram reflexo em nós. Acatar ou repudiar uma influência são, portanto, possibilidades naturais de todo momento, necessariamente atreladas à natureza do caminho escolhido por cada um. Nós vimos, não faz muito tempo, o roteiro associação. No livro da Gênesis, nós temos aqui, talvez, quem sabe, na humanidade, a primeira sugestão que representou, no caso, a tentação de Eva e a queda do homem. E a serpente, que era o mais astuto de todos os animais do campo, segundo a Gênesis, que o Senhor Deus tinha feito. Depois nós temos aqui mais à frente, o Evangelho de Mateus, em que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto.
para ser tentado pelo diabo. Isto é, antes do início de sua peregrinação, antes do início do seu apostolado, segundo o texto bíblico, ele foi levado lá para o deserto, né? Ficou 40 dias, 40 noites, né? Aquela coisa, claro, um simbolismo muito bonito, muito interessante, mas para representar para nós que nós também seremos tentados no mundo. Porque, como foi dito, o espírito necessita de experiências e ele tem livre-arbítrio. A questão é o que ele faz desse livre-arbítrio, qual o tipo de aconselhamento que ele está seguindo, e mais ainda, se ele segue esse aconselhamento, porque há uma sintonia, há uma afinidade com ele, e, portanto, nós vamos oferecer aquilo que temos. Aí é que mora o perigo, como se diz. Não se trata aqui de um alarme, mas trata-se apenas de uma orientação, de um aviso, de uma advertência, para que fiquemos sempre atentos, para que vigiemos e oremos, como disse Jesus. Claro que o diabo não foi bem sucedido com relação a Jesus, nem poderia. Como tentar aquele que já atingiu ou já havia atingido há muito tempo a plenitude. Mas vale repetirmos aqui o simbolismo para nós outros. Afinal, Jesus veio para mostrar-nos como fazer diante das tentações do mundo. E ele venceu o mundo, lembram? Depois Jesus, no Evangelho de Mateus, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão ao meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Verdade. E vemos aqui eu sou o Cristo, não apenas no aspecto religioso, como muitos têm o Cristo como um chefe de uma religião, mas tudo aquilo que ele representa. Não só representava, como ainda representa. Pessoas que têm uma certa posição, um certo destaque, uma posição não privilegiada, uma posição que chama atenção. Esse não necessariamente é o Cristo, porque ele dizia, minhas obras testemunham de mim. Então, na dúvida, vamos observar as obras, que a gente vai saber. Questão 5. O que fazer para facilitar a recepção das boas intuições, particularmente as que mais necessitamos? Merecê-las. É dando que se recebe, não é? É através dos exemplos edificantes que atraímos o respeito e a confiança dos que, observando-nos o esforço, oferecem amparo ou amparo de que estejamos necessitados. Não é assim no mundo? As pessoas que nos cercam, poxa, eu estou vendo ali o esforço da pessoa, ela está realmente perseverando, eu vou lá dar uma força, seja ela de qual natureza for. Mas é importante que entendamos essas boas intuições também da mesma forma. É sempre uma ajuda. A intuição também é uma boa ajuda, quando, dependendo da sua origem. Nós temos aqui em Mateus, por exemplo, Jesus, já trabalhamos aqui essa passagem do buscar e achareis, mas pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Sempre no sentido de que o buscai e achareis é sinônimo de ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Se fizermos a nossa parte, obteremos o auxílio com mais facilidade, né? Porque o auxílio sempre vem. Somos nós que, vez por outra, criamos como que barreiras invisíveis a que recebamos essa ajuda, mas ela sempre vem. Depois nós temos aqui o livro dos médiuns, atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes. Da mesma forma que no mundo que vivemos, no mundo espiritual não é diferente. A atração pela simpatia recíproca, ela acontece também. E por aí, essa é a base, né? As afinidades se dão em função da simpatia, dos gostos, das preferências. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Senhor Deus, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Como dito no vídeo anterior, Deus ama a todos ajuda invariavelmente, mas aqueles que se propõem ao bem receberão com mais facilidade essa ajuda, e mais ajudados serão. Né? Aquele que tem, mais lhe dará. Aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Lembrando também, Deus não tira nada de nós, ele apenas dá mais àqueles que fazem por merecer. Questão 6. A vigilância, os bons exemplos e a perseverança no bem são fatores suficientes a que as más sugestões não mais nos alcancem? Num primeiro momento, não. Não é assim na vida que nós vivemos aqui? Pessoas que insistem constantemente atrás de nós, oferecendo o melhor dos mundos e não necessariamente de boa fé. Mas bastam a que, no devido tempo, deixem de ser nos oferecidas.
Os que se dispõem a induzir outrem à adoção de ideias equivocadas acabam por se cansarem diante de uma resistência duradoura e inquebrantável, que cedo ou tarde os ajudará a reconhecer o quão insensata e improdutiva é a intenção que alimentam. E aqui, como dito na prévia, não se trata de uma obsessão. A obsessão já é a aceitação dessa sugestão e o desenvolvimento das consequências. Veremos isso conforme a orientação do próprio autor da obra Pensamento e Vida, Emmanuel, e no devido tempo, com mais condição de compreendermos, ele então vai nos dar a orientação aqui para abordarmos o tema obsessão. Mas serve para o dia a dia, repetimos. O importante é que não achemos que o outro vai mudar porque nós queremos que ele mude. Cabe a nós aceitar ou não o que é uma má sugestão. Nós temos aqui no Evangelho de Lucas que os 12, os discípulos, o acompanhavam Jesus, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. É citada aqui Maria Madalena, a mulher de má vida, como era chamada na época, mas que, em função do seu esforço, de sua dedicação ao bem, da sua luta íntima, livrou-se do que chamaram simbolicamente 7 demônios. Era um caso de obsessão, sim. A gente vai ver depois. Tá bom, gente? Para ver que ela conseguiu, por esforço próprio, o benefício de se livrar desses males que a afligiam. Depois nós temos o céu e o inferno, também outra obra da codificação espírita. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes ou não encontram assaz forte para resistir-lhes. Encontrando resistência, eles o abandonam, certos da inutilidade dos seus esforços. O que nós dissemos há pouco. No dia a dia o nosso também é assim, mas às vezes leva mais tempo, outras nem tanto assim. Mas é importante que façamos a nossa parte. Questão 7. Qual é o papel da escola na vida do espírito reencarnante? Reencarnação é ensejo bendito de recomeço e progresso. Entendida desse modo, ela deixa de representar apenas um período de aquisição de experiências na carne para transformar-se em oportunidade sagrada de, pela educação da vontade, dar-se um fim útil a todos os conteúdos adquiridos ao longo do tempo. A escola é parte integrante desse processo que se renova periodicamente, cujo objetivo maior é o burilamento do espírito. Nós temos Jesus no Evangelho de João. Se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. À época do Cristo, a água era tida como uma fonte de tudo que existe na natureza. É claro, a importância dela é muito grande, não há dúvida. Mas nós sabemos que hoje a água não deu origem a tudo. Mas o que importa é, de novo, é o simbolismo da expressão. Água e espírito. A água, matéria. O espírito é o espírito. Sendo que depois vem Jesus aclarar esse conceito. O que é da carne, vem da carne. O que é do espírito, vem do espírito. Mas, acima de tudo, trata-se da reencarnação para que se alcance o reino de Deus. É necessário que reencarnemos, é necessário que tenhamos várias vidas para que a quantidade de experiências e conhecimento que precisamos, e mais, essa centelha divina já tão comentada aqui nos nossos vídeos, possa, com tudo isso, se desenvolver. O reino de Deus, também citado, nada mais é que uma rede que apanha de tudo pelo caminho e depois nós vamos fazendo a seleção do que é bom realmente para chegarmos a essa condição do reino de Deus. Em O Livro dos Espíritos, cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Se cada dia é assim, imaginemos durante anos e depois durante várias vidas. Finalmente, Jesus, no Evangelho de Mateus, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Como sabemos, o grão de mostarda é pequenininho, mas com o tempo vamos engrandecendo-nos, vamos ficando maiores e maiores até chegarmos ao fim que nos está destinado, que é o reino de Deus, a felicidade plena. Conclusão: atestamos a qualidade das nossas obras pela verificação dos resultados auferidos. Se erros são detectados, costumamos atribuí-los a fatores externos. Se há méritos, não raro optamos por assumi-los em regime de exclusividade. Convém, no entanto, a lembrança de que, justamente por serem as ações uma resultante de decisões tomadas individualmente, e que essas serão tão melhores quanto mais bem preparados forem aqueles que as têm de tomar,
nenhum de nós, em sã consciência, pode se dizer dispensado de examinar tudo o que procede da vontade alheia. Vou deixar com vocês a leitura complementar de título O Guia Real, do nosso caríssimo Emmanuel, para finalmente continuarmos nossas reflexões acerca do capítulo 9, Sugestão. Fiquem com Deus e até breve.